bom dia, uma ótima terça-feira a todos e a todas. Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão do que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para nos aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e compreender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas de plantão e de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como a superamos. Antes de tudo, é preciso tentar, com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, superar medos e aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretextos e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente. Olá, eu sou Roberto Cláudio Moreira. Esta é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno igual a você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. Hoje eu vou continuar um bate-papo com vocês sobre os ritmos, os biorritmos, né? Eu estou entrando numa fase do novo ciclo e eu tenho feito um trabalho em cima de pesquisadores como Pedro Raul Morales e também sobre um livro, né, do H. Spencer Lewis sobre biorritmos, que é do Pedro Raul Morales, né, e sobre o ciclo diário de hora significativa. Então eu venho batendo esse papo e venho mantendo esse ritmo para que ele seja mais difundido aos poucos, né, claro, evidente, e a gente, né, aos pouquinhos vai pegando o ritmo desse tema, desse assunto, e vai se aprofundando aos poucos, até fazer com que o nosso comportamento, né, nossas ações fiquem, né, de acordo com o plano cósmico. É reconhecendo a existência dos ciclos na natureza que dá a gente uma perspectiva do funcionamento ordenado do universo e permite a nós agir em sintonia com estes ritmos, estabelecendo uma harmonia entre o universo e as nossas ações. É isso. E eu estou hoje colocando aqui à disposição de vocês, mas eu estou fazendo esse ao vivo e estou fazendo aqui uma apresentação da agenda, que eu estou entrando no ciclo positivo do meu biorritmo físico
E os meus dois biorritmos, o emocional e o intelectual, estão positivos. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração, né, uma atividade prática. Já tenho feito isso desde de algum tempo, né? E vou demonstrar aqui na prática como é que funciona, como é que você absorve essa bioenergia e utiliza ela para várias atividades de acordo com os horários significativos. É isso. Só que aqui, como não tem como mostrar a agenda, porque eu uso a plataforma Zoom, que aí dá para poder fazer a apresentação, eu vou aqui bater esse papo com vocês. Daqui a pouco eu encerro esse assunto aqui ao vivo e vou fazer a apresentaçãozinha na tabela aqui da agenda e depois eu boto à disposição para vocês no compartilhamento para vocês observarem e começarem a entender isso, tá bom? Então vamos bater no papo aqui, já com ele colocou muito bem, né? Ele colocou esse assunto, né, de uma forma maravilhosa e ele deixou muito bem claro as atividades que são utilizadas nesse período. O ritmo é uma expressão de lei fundamental do universo em todos os processos, físico, vital, mental e espiritual. A vida é um movimento e todo movimento de vida se compõe de uma sucessão regular de diferenças rítmicas. As sequências rítmicas estimulam processos energéticos e vitais. Quando não existe ritmo, as ações tendem a paralisar. É quando você não está dando mais ritmo, você já não tem mais aquela, vamos dizer, iniciativa, perspectiva nova, uma criatividade, você começa a cair naquela paralisação e não consegue sobrepujar essa tendência a você ficar paralisado. Então, é por isso que, se você já vem trazendo isso nos horários de hora significativa, você tem aquela atividade já propensa naquele horário e vai executá-la e vai conseguir conciliar com seus biorritmos. Lembrando, nada disso você tem que levar como uma forma mecânica, dogmática. Não. Sempre dando atenção ao bom senso e à sua intuição. Por quê? Porque nem sempre você, através desses. Isso é como uma forma de você fazer uma navegação no mar. Vamos pegar essa analogia. Você vai entrar no mar com a sua embarcação, certo? Mas você já traçou todo o seu itinerário. Todo o seu itinerário já foi traçado ali, tudo bonitinho. Mas pode ocorrer de repentino uma tempestade. Mas como você se organizou e fez todo o trabalho, né, daquela viagem e já também analisou a situação negativa, né, como de repente aconteceu uma tempestade, você vai mais preparado. É isso. E aí, lá na hora, quando está a tempestade, vale o quê? Vale o seu improviso, o seu conhecimento, vale tudo isso para poder você manter a embarcação segura, sem naufrágio. É mais ou menos assim, nessa analogia. Então, quando você trabalha os biorritmos, você traz o cosmo, né, em um ritmo perfeito e constante. E todas as suas derivações não são mais que repetições rítmicas de todos os fenômenos que vai acontecendo na sua vida. Então, vai intercalando. É como se você entrasse numa elipse, né? Natural. É isso. Deixa eu compartilhar aqui a tabela. Subir aqui, subindo, vamos lá. É, compartilhamento. Acho que foi. Foi. Estamos indo, estamos aqui. Daqui a pouco eu faço uma edição rápida, né? Boto logozinho do Pelicano Deserto, faço tudo direitinho, edição e coloco à disposição.
Então vamos lá. Agenda 2024. E aí vou em análise. Vamos em análise para buscar o horário certo. Deixa eu botar aqui. Agora, 13 horas e 41 minutos do dia 30 de janeiro de 2024. O biorritmo físico entrou no seu segundo dia, que é a partir do segundo é positivo, do segundo dia até o 11º dia, o físico é positivo. O emocional, ele vai do segundo dia ao 14º, positivo. O intelectual, do segundo dia ao 16º dia, positivo. E na fase negativa, ele no físico vai do 13º dia até o 23º, porque ele tem um período de 23 dias. O emocional, ele está no 16º até o 28º, é negativo. Ele tem 28 dias corridos, como as fases da Lua, né? E o intelectual, ele tem o seu negativo do 18º até o 33º. Então, ele tem 33 dias percorrido, o intelectual. Ele foi descoberto depois, né, essa parte do biorritmo intelectual. Vale lembrar o seguinte: toda vez que você está numa fase positiva, você tem, tem que ter essa tabela dos horários significativos para poder nela, você enxergar alguma atividade que vai ser propensa para aquele horário que você, na sua vida diária, está de acordo para fazer. Não porque você vai ter que iniciar aquela, porque tá te oferecendo, não. Se está no seu, por exemplo, eu estou no meu período diário, né, no período B, que é uma fase que é um período afortunado para arte, música, cuidados pessoais, cuidados com o seu lar, com o seu ambiente, fazer aquela situação do ambiente ficar harmonizado, você cuidar bem do ambiente. Para a parte de empreendimentos, cobrança de dívidas, assuntos administrativos, contratar, né, colaboradores, representantes, vendedores, fazer novas amizades dignas de fé, né? E essas amizades, elas geralmente entram na nossa vida de modo social, numa atividade social. Então, esse período B, ele é uma socialização, é aquilo que a gente chama de fazer o social, fazer uma parte, né, do trato do seu corpo, da sua mente, você deixar ela harmonizada, e a atividade do seu lar que você queira né, fazer uma arrumação, uma modificação. É isso. Aí você aproveita o horário. E na parte administrativa, né? Eu, como tenho minha parte administrativa, que eu gosto muito de fazer, eu elaboro minhas planilhas, eu faço meus cálculos, faço é, a minha listagem, né, do que tem que ser gasto, enfim, são atividades. Por exemplo, a gente está no final do mês. Então, você tem que fazer um planejamento para o mês seguinte. Se você tem metas a bater, né, quem trabalha com meta, ele vai preparar isso já no dia 30, 31, para apresentar um relatório e para apresentar apresentar o seu plano, né, de ação para o mês que vai entrar, que é fevereiro. Caso o mês de fevereiro caia um mês curto, todo mundo chama esse mês de um mês do terror, porque só para aqueles que estão na parte comercial, né, que geralmente o cara tem que fechar o estabelecimento comercial e a população, né, daquela localidade migra para outra região para passar o carnaval. Enfim, fica uma deficiência. É um mês praticamente que você tende a não ter muitas receitas. Tem receita, mas não tem. A não ser que você esteja naquele balneário, né?
naquela região praiana, onde está todo mundo, aí sim. Mas se você vê a sazonalidade, como que é, né? A sazonalidade dessa região, nos períodos que não tem feriado e não tem festividade, né, do mês, fica totalmente deserto. É uma coisa que você tem que saber analisar e você tem que saber planejar, porque isso vai de encontro àquilo que a gente chama de benefício financeiro, né? Que a gente está no plano material. É uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre a questão espiritual e material. Nós estamos no plano material, então dependemos de sobreviver, de manter corpo e a gente tem que ter os recursos necessários para se manter. Quem vive na sociedade, na cidade, precisa mais do que aqueles que moram na zona rural, né? Porque na rural ele tem como fazer as atividades junto com a natureza e colher, né, dali ao mesmo tempo os seus frutos, seus benefícios, não ter tanto estresse. Já os que moram na cidade, amigo, bateu o final do mês, ele tem cota para bater, e do lado dele tem esse mesmo segmento, que olha, eu vou dizer para você, eu na minha fase de negociação, né, na fase alta, isso foi lá em 98. De 88 até 98 foi uma fase excelente de crescimento. A gente teve aí vários segmentos crescendo. Então, você conseguia trabalhar bem e ter boas remunerações. E não tinha tantos concorrentes. Devido ao crescimento, né, dos centros comerciais, principalmente os shops, quando vieram, né, à tona, quando vieram, começou o boom dos shops, foi sacramentado o seguinte: o comércio, que era todo ele na rua, ia realmente cair e desaparecer, ou então ficar numa uma vantagem única, somente beneficiando as imobiliárias, porque elas que se sobrevivem do ponto, né? E quando era também naquele período de antigamente, você, 5 anos, você tinha direito de comprar o ponto. E os caras conseguiram acabar com isso, botaram 3 anos de renovação de contrato, o comércio acabou. Acabou o comércio. Eu praticamente não existo mais para o comércio. Tive que me moldar a um outro conhecimento, que vale lembrar também que não justifica a gente ficar numa competitividade onde você não consiga furar um bloqueio que agora tudo é assim, piramidal, né? Vamos se ajudar, a gente forma um grupo, acabou, não deixa ninguém entrar, só a gente come e bebe. Então, isso já se apresenta também já nesse segmento. Então, o que acontece? É como se você criasse associações para que elas dominassem aquele segmento, e dentro dessas associações só prevaleceriam só quem está na parte de diretoria, de conselho. Você deixa de existir, você fica tentando. Não era como antigamente. Eu lembro de algumas fases muito boas que o próprio comerciante, né, ele, no crescimento dele desordenado, ele conseguia se manter sem auxílio de nada e conseguia sobreviver naquela área. E depois que enxergaram, que geralmente são aqueles que querem se beneficiar sem muito esforço. Então, eles conseguiram enxergar que os pontos comerciais se valorizavam, né, por causa daquela população em que eles circulavam. E aí aumentavam, né? Aí ficava essa coisa de especulação, e você quer crescer, e você tem que ir buscar uma outra área e tal, e aí você vai e chega lá daquilo, enfim, virou um cercadinho, né? Mas deixa esse assunto para uma outra hora, que depois a gente vai conversar muito sério sobre isso e por que muitos dos comércios antigos estão fechando devido à competitividade
desleal e aquela que estrangula o oponente. Então, ficou muito visível isso. Tem relatos aí de histórico de comércio com mais de 50 anos no mesmo local ter que fechar. É doloroso, né? Aí você vê também um crescimento de uma franquia ou o crescimento de uma empresa, aí o cara vai lá, copia e bota do lado. Então, para mim, não vale mais a pena. Comércio. Agora, estou vivendo essa parte de energia solar, energias renováveis, e do período que eu comecei até hoje, só ganância. Então, as pessoas deixam até de ver a importância, né, de você reduzir os efeitos do gases, né, que são poluentes, com o uso de uma tecnologia da qual foi criada para poder ajudar a reduzir os efeitos dos gases destruidores, né, das camadas da atmosfera, faz, né, com que a gente viva uma estufa, né, que vai estufando, né, e o calor aumenta, enfim, se prevaleceram mais daquela coisa de negociação, fecha, venda e tal, não sei o quê, o meu preço é menor que o seu, aí começa aquela competitividade desleal e acaba o objetivo principal, que é reduzir os efeitos de gases de estufa, reduzir CO2. É para isso que veio essa tecnologia das energias renováveis. Mas a ganância é muito grande, é muito forte. Eu já nem, já estou em outro patamar, já nem me interesso mais. Eu tive uma experiência da seguinte forma. Eu comecei, né? Pô, o cara, quando está doente, ele vai procurar o médico. Quando o cara está precisando de recurso financeiro, ele vai procurar o banco. Pô, você está vendo que precisa reduzir a conta de energia, mas ele não quer procurar um integrador. Ele quer que o integrador saia igual um desesperado atrás. Tá invertido o negócio. E essa inversão é causada pelos aqueles espertalhões que querem que a gente, que, que é do ramo de negociação, vá atrás dele, ficar implorando. Pô, e o cara tem um gasto, às vezes, de 130 mil reais de conta de luz. Vou pegar um exemplo que eu fiz 130 mil reais de conta de luz, fui lá, faz a apresentação, conversa e tal. Aí o cara, é isso mesmo, pô, legal, não sei o quê. Aí vem com coisa assim, que para ele 130 mil reais é besteira. Posso ficar pagando o resto da minha vida. E mostrar para ele que a redução em 90% para ele é benéfica. Olha, uma coisa dessa. E o cara virar as costas. Aí achar que a gente tem que ficar implorando. Partir, agora vamos só estudar a legislação e ficar ligado nas audiências públicas e dentro do cenário político. Vou ter que embarcar nessa, porque os nossos, vamos dizer assim, nossos admiradores e os nossos telespectadores, os que estão interessados, né, em desenvolver e aprender de uma forma correta, sem destruir o meio ambiente, ele vai se beneficiar. Agora, competir com gente que está com interesse mesmo só financeiro, eu abro o caminho, deixa passar, deixa passar. Então, é o seguinte, a gente está hoje no dia 30, né? E a fase da Lua é a cheia, né? Vai de 25, do dia 25 até o dia 2. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, que na fase da Lua, a praia-mar, tá aqui, vou mostrar aqui. Vou deixar aqui para vocês depois darem uma olhada, tá? Porque senão você não vai entender. Vou pegar aqui a parte da pré-mar e baixa-mar. Vou ver se dá para vocês dar uma olhadinha aqui. Vou virar, hein? Não dá para virar direto. Tipo, tem que um. Pá, ele virava que nem. Não dá. Mas vou falar aqui, ó. O ciclo curto da Lua tem 12 horas, né?
Aí são dois ciclos durante o dia, que dão um total de 24 horas. Dentro desse ciclo curto, você tem a pré-mar e a baixa-mar. E entre uma pré-mar e outra pré-mar, você tem duas fases negativas e duas fases positivas, cada 3 horas. E aí você vai pegar da fase negativa, você tenta absorver o mínimo do mínimo. Na fase positiva, você aplica. Para quê? Para que você deixe fluir naturalmente essa condição. Você já viu a maré? Como é que a maré vai? E quando ela tá baixa e vai, você não tem como molhar o pé. Ela foi ali, cara, tá lá embaixo. Aí, em Araruama, que tem uma praia seca, que você percebe isso. Então, você espera ela vir. Ela vai vir. À tardinha e tal, ela tá lá para estar aqui para molhar os pés. Então, se você é um nadador experiente, você vai esperar o momento certo da onda para poder fazer com que ela te leve até o ponto que você quer, sem fazer muito esforço. Já aquele que entra na negativa desesperado, caixote. Então, é harmonia, fazendo aos pouquinhos que você vai entender. Aí está aqui nessa fase da pré-mar, a gente hoje, né? Na primeira fase do ciclo curto, já estamos subindo, já é mais de 1,42. Vamos passar da fase negativa para a fase positiva até a próxima pré-mar. E o ciclo longo, ele é positivo e negativo. Aí você marca o seguinte: na lua cheia, né? Quando começa a lua cheia, 3 dias e meio para trás, ele é positivo. Então, ele pega da fase da lua crescente até o dia da lua cheia. Os 3 dias e meio da lua crescente até a lua cheia, ele é positivo. Trabalha tudo. Experimento, meditação, prece, oração, faz tudo nessa fase, desses 3 dias e meio dentro da lua crescente. E aí passa a fase negativa, totalmente harmonizado, totalmente protegido e resguardado. É isso. E aí você tem que levar isso em prática, né? Você tem que começar a fazer e não parar mais, porque é uma lei natural. Aí tem as fases da Lua, você acompanha direitinho. Faltam 9 dias para o meu novo ciclo, né? Eu faço o meu acompanhamento dos meus ciclos. Eu tenho uma tabela que eu criei aqui que faz a contagem regressiva. Então, falta 9 dias para o novo ciclo, meu ano novo, e aí eu vou iniciar as atividades relacionadas ao meu primeiro período, que é o ano. O ano, 365 dias, dividido em 7 períodos iguais, de 52 dias cada. Aí está o grande segredo de você sair do desespero de 30 dias. Porque 30 dias já não dá mais, cara. É tanta coisinha que você tem que fazer para 30 dias que quando você vê que vai terminar o mês, já vai virar, já vai entrar tudo, aquelas cobranças todas, você tem que sair desse ciclo. Esse ciclo é o ciclo destruidor do seu comportamento equilibrado e por estresse. Você pode perceber que a maioria das pessoas estão começando a deixar de lado, né, porque não consegue mais ter aqueles recursos totais dos quais não tinha quando apareceu um grande número de competidores, né, junto a ele, né, próximo a ele. Enfim, ele passa a ficar totalmente desleixado com relação ao que vai acontecer, e aí cria essas coisas negativas. Eu falo isso por experiência própria, porque a ansiedade para poder você alcançar o objetivo, ela, ao mesmo tempo que não chega, não alcança, gera frustrações. Por isso que
agora tem essa aberturazinha, despojar seu caráter, os dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, é porque a gente cria isso, a gente cria dentro, tem isso, a gente tem isso dentro da gente e precisa ser equilibrado. É uma forma de você buscar melhorar o aperfeiçoamento, e ter domínio sobre suas ações. É isso. E aí, meu primeiro período, a partir do dia 9, ele narra o seguinte: são 52 dias para utilizar, tal, progredir, projetos, interesse próprio. Então, eu não fiz projeto nenhum nesse sétimo período, que é o período destruidor. Eu fiz o quê? Eu destruí toda a casa velha, certo? E aproveitei o terreno, aproveitei o resto para nivelar, cavei mais um fundo, um pouquinho a sapada, colocar um radier próximo a uma pedra, uma parte do subsolo mais firme e construir novamente o templo. E é aquilo que vale para todo mundo. O templo interior, ele é propenso a ser destruído a todo momento, porque o pecado ele está diante de nós, ele está sempre na nossa frente, de frente para os nossos olhos. Então, você não é perfeito, que ninguém é perfeito. Nem o Mestre Jesus foi tão perfeito, porque existem mestres mais evoluídos, mas ele é o caminho. Foi ali que a gente tem que, né, entender. Ele se sacrificou para mostrar como é que tem que levar a jornada pelo caminho do meio. Mas ele ainda não era o evoluído que ele mesmo, nas pesquisas que a gente vai fazer, você vai encontrar mestres ascensionados muito mais evoluídos. Mas ele é o caminho, é o exemplo, a mostra do exemplo para poder a gente melhorar. Conforme você vai, né, estudando e adquirindo certos conceitos, né, porque tudo é conceito e teoria, você vai aprimorando, mas você nunca tem a certeza, nunca, nunca. A certeza ela tem que estar muito distante daquilo que a gente chama de conhecimento, porque a teoria que você vai levar, né, até um certo ponto de que o outro vai tirar essa, essa sua teoria, essa sua positividade com relação àquele tema, com um tema mais aprimorado e melhorado. Às vezes falando a mesma coisa, mas só que ele conseguiu uma técnica, um jeito melhor de falar e de mostrar. E aí, plum. E aí, quando você fica preso a essa certeza, e quando alguém te supera, você naturalmente você fica meio desanimado, porque você não tem onde buscar outra coisa, ou então só fazendo, ou, tentar desconstruir o conceito que aquele que criou acima do seu. É meio complicado, você tem que ter muito discernimento para poder sobrepujar o que o aluno, né? Geralmente é um aluno, né? O aluno superou o mestre, aí ele vai tentar fazer, né, de tudo para poder conseguir superar o discípulo, e aí ele vai perdendo totalmente a confiança. Aí já era. Então, por isso que você não tem que ter. Fazer igual Sócrates. Só sei que nada sei. Zé Felipe. E segue a jornada. Então, faltando 9 dias, as vibrações são muito importantes. Está aqui, vou mostrar. As vibrações hoje, na terça-feira, já passamos por Marte, já passamos em Vênus, já é 14 horas. Agora estamos entrando com um horário que Mercúrio tem uma energia. Aí você utiliza, né? Se você vai fazer uma meditação, uma prece, se você quiser harmonizar, porque isso você, sabendo isso, você tem um tempinho, uma paradinha, fecha os olhos, medita o horário, e aí se você se lembra, tá, inspira, solta, inspira, solta. Se você conhece o som, emite o som sem fazer som aberto na mente, mentalmente. Porque o hipotálamo, que é o sistema, é o comando do sistema autônomo e o sistema parasimpático,
ele vai entender e vai dar o comando para alguma glândula que vai secretar algum hormônio para poder fazer você, né, ficar relaxado, ou alguma atividade que você esteja, ele vai acionar você para que você evite aquele local. É isso. No mais, eu vou encerrar por aqui, porque aqui no ao vivo dá para fazer mais de 15 minutos, mas para outras, para o Instagram tem que fazer 15 minutos para poder colocar, porque senão não vai. Tá bom? Uma ótima tarde de terça-feira, melhorando tudo, melhorando sempre, o tempo todo. Um abraço.